Nova. Bom dia a todos. A gente vai dar sequência à conversa de hoje. Eu vou pedir que o pessoal dê um ok aqui no chat, que está participando. E aí, com isso, também a gente vai trabalhar alguns direcionamentos mesmo dos exercícios. Eu vou abrir, se alguém tiver alguma dúvida, fica à vontade, pode abrir o microfone, pode colocar aqui no chat. Mas eu vou compartilhar a tela para a gente poder, então, ir organizando algumas informações dos exercícios. A minha expectativa também é que a gente com isso encerre essa primeira unidade do conteúdo, e essa semana a gente já deve dar início à segunda parte do conteúdo, que é a estrutura de entendimento sobre como que os modelos atômicos e como que o entendimento de átomo que a gente vai trabalhar em cima dele, qual que é o entendimento do átomo atualmente reconhecido. E aí, com isso, a gente vai dando sequência. Eu vou compartilhar minha tela, mas realmente fiquem à vontade. Eu vou pedir que vocês, para qualquer intervenção, façam, na verdade, façam da forma, abrindo o microfone para poder falar, porque eu acho que no momento que eu estiver apresentando, eu não estou disponível para poder ver o chat, coisa que acaba sendo interessante, que vocês podem ficar à vontade para interagir. Tá bom, gente? Hum, deixa eu... Vou compartilhar então com vocês a tela. Esses aqui foram os exercícios para a gente poder trabalhar na nossa primeira unidade. Então, eu vou comentar ponto a ponto desses exercícios, qual que é a expectativa que eu tenho para que vocês também direcionem o material. Esse exercício é para ser entregue até o dia de hoje, mas a gente tem, na verdade, várias informações aqui que já foram pedidas anteriormente, a questão do resumo também para poder direcionar. Mas para a gente poder entender, a primeira parte desses exercícios é uma parte muito introdutória, pensando em propriedades, e aí as unidades que a gente tem de algumas grandezas. Se a gente for pensar pressão, talvez seja uma das unidades que a gente tem mais relação de unidades, tá? Para poder mensurar pressão. Então, alguns exemplos que a gente tem. A atmosfera é uma forma da gente trabalhar a pressão. Bar é outra forma da gente trabalhar a pressão. Qualquer unidade de força sobre área, tá? Então, Newton por metro quadrado é uma relação importante para a gente poder estruturar, que seria a unidade conhecida como Pascal. Então, pressão de uma forma geral, a gente tem várias unidades. Se a gente for pensar em unidades de força e área, que seria comprimento ao quadrado, a gente passa a ter libra por polegada quadrada, PSI, que é uma outra unidade também que a gente acaba usando. Determinados setores têm direcionamentos diferentes para essas unidades de medida. Tá? Então, pressão é bastante amplo nesse aspecto. Temperatura, a gente vai medir as temperaturas. No Brasil, a gente consegue identificar a temperatura em graus Celsius como uma temperatura usualmente trabalhada, mas em termos de organização, para a parte termodinâmica, a gente vai precisar de usar a temperatura absoluta. Então, a temperatura em Kelvin passa a ser importante. E aí, essa relação entre as temperaturas também é um ponto bastante relevante. Inclusive, a gente tem o exercício 3 como esse processo. Então, o que a gente tem é a temperatura em Kelvin. Tá? A temperatura em Kelvin ela vai ser dada por 273 mais a temperatura em graus Celsius. Se eu precisar de uma quantidade maior de algarismos significativos, ou uma precisão maior, esse 273 passa a ser 273,15. Tá? Então, a gente utiliza ou 3 significativos, considerando a temperatura em graus Celsius, ou se essa precisão for maior, a gente usa 373,15. Então, somada a temperatura em graus Celsius, isso oferece para nós a informação da temperatura em Kelvin. Então, se eu tiver, vou pegar, por exemplo, exercício 3, 10 graus Celsius,
significa que a temperatura em Kelvin ela vai ser, então, 283 Kelvin. Tá? E aí, com isso, a gente consegue organizar essas informações. Tá bom? A quantidade em volume, a gente normalmente mede duas quantidades diferentes, assim, a gente trabalha com duas relações um pouco distintas, o volume em metro cúbico, o volume em litro, tá? E as características relacionadas também com múltiplos e submúltiplos, principalmente submúltiplos do litro. ml é bastante comum, tá? E a gente pode pensar um pouco nessa relação. De forma geral, as conversões vão ser importantes aqui também, que é o ponto do exercício 2, para a gente poder organizar, mas aí eu direciono no exercício 2. Mas volume, de forma geral, metro cúbico e litro são as características que a gente vai usar com mais frequência. Existem outras formas de medida, como galão, e enfim, a gente tem outras possibilidades de medir volume. Massa. Massa é medida na unidade de gramas, múltiplos e seus submúltiplos, miligrama, quilograma. Tá? A densidade é uma quantidade de massa sobre volume. Então, assim, o comum é a gente trabalhar com gramas por centímetro cúbico. Tá? A gente pode pensar que essas relações também vão ser importantes para poder pensar outras relações de densidade, que elas podem ser dadas por quantidade de massa por unidade de volume. Quantidade de matéria é dada em mol, e esse vai ser para nós um dos pontos importantes de organização. Então, quantidade de matéria sempre dada em mol. No 2, essa tabela de conversão para as seguintes unidades, das seguintes grandezas em diferentes unidades, pressão, muitas vezes a gente vai ter as relações, por exemplo, atmosfera vinculada a processos que são medidos em Pascal. Então, para a gente poder olhar para esse sistema, essas relações de pressão, ela é de 101.325. Uma atmosfera, né, é o equivalente a 101.325 Pascal, ou 1,01 vezes 10 a quinta Pascal. Tá? Se a gente pensar em 3 algarismos significativos, é o equivalente a uma atmosfera. Então, essa vai ser talvez a principal relação de conversão de unidades, mas a gente pode pensar em outras unidades de medida, mas eu queria que vocês tomassem mais atenção para essa. Volume. A relação de volume entre metro cúbico e litro. Tá? Então, eu tenho que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. E aí a gente vai começar, a partir dessa relação, desenvolver outras relações. A gente pode fazer isso por regra de 3. A quantidade em massa. Tá, a gente vai precisar pensar principalmente em relações de múltiplo e submúltiplo do grama. Então, assim, usar, por exemplo, 1 quilograma são 1.000 gramas. 1 miligrama são 10 a menos 3 do grama. E aí começar a organizar essas quantidades. No 3, a transformação de temperatura graus Celsius Kelvin é usar uma equação do tipo: a temperatura em Kelvin ela passa a ser igual a 273 mais a temperatura em graus Celsius. E aí, com isso, a gente consegue organizar esse entendimento. Então, aqui, até respondendo a essas perguntas, a temperatura em Kelvin, a temperatura em graus Celsius, se a gente for reorganizar, vai ser a temperatura em Kelvin menos 273. E aí, eu tenho como organizar e pensar em dois aspectos importantes. Primeiro é que essa temperatura em Kelvin, a temperatura absoluta, ela não assume números negativos. Esse é um grande ponto importante para a gente poder balizar essa informação. A temperatura em graus Celsius assume valores negativos, inclusive assume o valor igual a zero. Então, muitas vezes, quando a gente usa a temperatura absoluta, ela vai estar relacionada com sistemas na razão, por exemplo, de propriedades, e isso faz com que a gente precise utilizar a temperatura que não consiga atingir o zero. Então, o zero absoluto, que é o zero da temperatura em Kelvin,
ele vai ser considerado por nós como inatingível. Tá? Então, assim, eu sempre vou ter valores de temperatura positivos. Tá? Temperatura, volume, pressão, todas essas quantidades assumem sempre números positivos. Eu posso ter a variação da temperatura como um número negativo. Tá? Posso ter a temperatura negativa se ela for medida em graus Celsius, mas não posso ter essa quantidade se ela for medida em Kelvin. E aí, com isso, a gente consegue organizar algumas relações que são importantes. A variação de qualquer propriedade pode assumir valores negativos quando existe decréscimo dessa propriedade. Mas em valores absolutos, temperatura, pressão, volume, massa, todos vão assumir valores positivos. Então, a temperatura em graus Celsius de 10 Kelvin seria o quê? Menos 263 graus Celsius. Então, essa é uma quantidade que aparece na letra B, para a gente poder organizar. Eu coloquei um áudio, um podcast, para poder falar um pouco sobre precisão e exatidão, mas é importante a gente ter essa noção. Tá? Então, quando a gente pensa em precisão, especialmente o que a gente está olhando é a característica do instrumento de medida. Tá? Então, assim, a precisão vai ser a quantidade de informação que eu tenho daquela medida. Então, uma medida com 3 algarismos significativos, ela vai ser mais precisa do que uma medida com 2 algarismos significativos. Exemplo, eu tenho a temperatura hoje, ela deve estar variando em torno de, nesse momento, alguma coisa da ordem de 16, 17 graus. Tá? Então, assim, que seja 17 graus. 17 graus são 2 algarismos significativos. Se eu fizer uma medida um pouco mais precisa, eu vou ter, por exemplo, 16,7. Tá? Então, 16,7 apresentam 3 algarismos significativos. É uma medida mais precisa do que 17. Então, eu tenho precisão relacionada à forma como eu consigo medir alguma quantidade. A exatidão, ela já tem uma característica um pouquinho diferente, porque ela vai ter uma relação de algo que a gente consegue trabalhar como esperado. Então, o instrumento de medida, ele consegue ter uma medida. Essa medida, ela pode representar algo esperado. Vamos pensar uma coisa. Eu tenho uma forma de conseguir medir, tá? E aí a gente vai começar a trabalhar, na verdade, com quantidades possíveis de medir alguma quantidade. Então, eu vou pegar um exemplo. A temperatura de fusão da água é igual a 0 graus Celsius, que é o equivalente a 273 Kelvin. Tá? Então, se eu usar um termômetro para poder fazer essa medida, eu posso pensar, por exemplo, a primeira medida que eu for executar, com esse termômetro feito em graus Celsius, ele apresentou, por exemplo, 0,1 graus Celsius. A segunda medida apresentou 0,0 graus Celsius. A terceira medida apresentou menos 0,9 graus Celsius. Quando eu olho para esse sistema, eu consigo perceber que a média vai ser de 0,0, mais ou menos 0,1 graus Celsius. Então, eu tenho uma medida, a precisão dessa medida está relacionada com 2 algarismos significativos, e aí eu tenho que 0 graus Celsius, ou 0,0 graus Celsius, passa a ser uma medida e a precisão dada em 2 algarismos significativos. Quando eu estou medindo essa quantidade, eu estou relacionando com a temperatura de fusão da água. E eu espero que essa medida seja de 0 graus Celsius. Então, se eu tenho a medida que eu estou executando equivalente à medida que eu espero, eu digo que ela é uma medida exata. Mas vamos supor que eu tenha, por exemplo, um segundo termômetro. E eu vou fazer uma medida, agora não da temperatura de fusão, mas da temperatura de ebulição da água. Todas as duas eu estou medindo a pressão, tá, de uma atmosfera.
Mas a temperatura de ebulição da água é de 100 graus Celsius. E aí, eu vou começar a fazer essas medidas com um termômetro, e esse termômetro, na verdade, não tem a mesma precisão do termômetro anterior. Mas suponhamos que eu encontre as seguintes medidas. A primeira medida, 98 graus Celsius. A segunda medida, 102 graus Celsius. A terceira medida, tá? 100 e... Vou colocar 100 graus Celsius, só para a gente poder fazer um trabalho. Então, da mesma forma, eu tenho 100 graus Celsius como média, mais ou menos 2 graus Celsius com erro. Então, o que acontece? Essa medida que eu estou fazendo, ela tem a expectativa de medir algo, que eu já conheço esse valor, que é o equivalente a 100 graus Celsius. Fazendo essas medidas, eu consigo obter exatamente o valor que eu tenho expectativa. Então, essa medida também é uma medida exata, tá? Mas ela é uma medida que ela tem uma determinada precisão. E, nesse caso, essa precisão, eu posso até comparar ela com a anterior. 0,1, se a gente for parar para poder pensar, ela tem uma característica, tá, relacionada a 0 graus Celsius, de que um erro percentual da ordem de 10%. Se eu for parar para poder pensar na temperatura de ebulição, esse erro é da ordem de 2%. Então, se a gente for parar para poder pensar, mesmo que a variação de 2 graus na temperatura de ebulição, ela tem um erro menor do que um erro de 0,1 quando a gente fala da temperatura de fusão. Então, se eu for parar para poder comparar essas duas medidas, a precisão da medida da temperatura de ebulição ela é maior, tá, do que da temperatura de fusão. Por quê? Eu tenho 3 algarismos significativos na temperatura de ebulição sendo medido, enquanto na temperatura de fusão eu tenho apenas 2. Então, o erro associado, tá, na temperatura de fusão vai ser maior. Então, esses são exemplos de medidas que são precisas e exatas. Mas vamos supor que a gente tenha também, por exemplo, a mesma medida, tá, de temperatura de ebulição da água, e o termômetro que eu estou medindo, o instrumento de medida que eu estou usando, ele me deu temperaturas do tipo 90 graus Celsius, 92 graus Celsius e 88 graus Celsius. Essa é uma medida que vai apresentar, por exemplo, como média 90 graus Celsius, mais ou menos 2 graus Celsius como erro associado. Só que eu estou medindo a temperatura de ebulição da água, que é de 100 graus Celsius. Ela continua sendo uma medida precisa, porém, ela não é exata, porque ela não consegue atingir o valor que a gente espera. O que acontece com isso? Eu consigo identificar que esse instrumento de medida, possivelmente ele não está calibrado. Tá? Então, eu precisaria calibrar esse instrumento. A gente usa, muitas vezes, algum efeito da natureza para poder calibrar instrumentos. As temperaturas, por exemplo, de transição de fase da água, são muito úteis para esse processo. E aí, eu tenho condição, por exemplo, de dizer o seguinte, olha, 90 graus Celsius que está sendo medido, ele tem uma determinada precisão, mas essa medida não é exata. Ela não representa aquilo que de fato ela consegue medir. Então eu precisaria calibrar esse instrumento de medida para poder então dar sequência de forma assertiva nessas minhas identificações de quantidade de temperatura. Então, num sentido que eu tenho, por exemplo, esse termômetro apontando 90 graus Celsius com mais ou menos 2 graus Celsius de erro associado, ela é uma medida precisa, mas ela não representa aquilo que ela estava se propondo a medir, que é a temperatura de ebulição da água. Então, existe uma diferença entre aquilo que foi medido e aquilo que eu pretendia, que eu identifico, na verdade, como uma informação certa, uma informação correta, muitas vezes dada por um efeito da natureza e, nesse caso, a ebulição da água. Então, essa é uma diferença importante para a gente poder identificar, onde eu tenho uma medida precisa, mas que não seja exata. E aí eu posso ter, por exemplo, uma outra hipótese da mesma medida, tá? Que aí eu posso ter
uma dispersão maior, e aí eu posso pegar um termômetro, vamos supor que ele me dê números do tipo 90 graus Celsius, 80 graus Celsius, 70 graus Celsius. Então aqui ele tem, na verdade, 80 graus Celsius mais ou menos 10 graus Celsius. Eu estou diminuindo, assim, esse instrumento que mediu isso, ele na verdade tem uma precisão muito pequena, muito, assim, a precisão muito ruim comparada às anteriores, porque ela aumenta a quantidade do erro relativo. Então, assim, a precisão tem a ver com o erro relativo. E a exatidão tem a ver com o alvo, com a medida que eu estou querendo atingir. Então, se eu pego um termômetro para poder medir a temperatura de ebulição da água e ela me dá um valor, mesmo em várias medidas, de 80 graus Celsius, com um erro de 10 graus Celsius, eu posso dizer que essa é uma medida que ela não é precisa, tá? E que ela não é exata, porque ela deveria ter 100 graus Celsius e ela atinge, na verdade, 80. Então, esse instrumento de medida está descalibrado e ele não tem uma boa precisão. Mas vamos pegar uma última hipótese, tá? Onde eu tenho, por exemplo, ele consegue medir 80 graus Celsius na primeira medida, na segunda ele mede 100 graus Celsius e na terceira ele mede 120 graus Celsius. Nessa média, ele mede 100 graus Celsius mais ou menos 20 graus Celsius. É um erro associado muito grande. Então, essa não é uma medida muito precisa. Tá? A precisão dela é baixa, é ruim. Porém, se eu estou medindo a temperatura de ebulição, ela consegue me dar com exatidão o valor que eu espero, que é 100 graus Celsius. Tá? Lembrando que ela levanta as seguintes informações: 80 graus Celsius, 100 graus Celsius, 120 graus Celsius. A média 100 graus Celsius é exatamente aquilo que eu espero daquela medida. Só que ela tem uma variabilidade muito maior, então ela é uma medida exata, porque ela corresponde àquilo que eu tenho expectativa, mas ela é uma medida imprecisa, ou muito pouco precisa. Ela tem um erro associado muito grande. E aí, com isso, a gente consegue perceber, por exemplo, a forma que a gente tem de buscar informação executando uma certa medida. Tá? Então, esse é um ponto importante, essa diferença entre precisão e exatidão é algo para a gente poder trabalhar. Essas regras de arredondamento para definição de algarismos significativos, ela tem um determinado direcionamento, então aqui a gente pode conversar um pouco a respeito disso, que é o arredondamento, ele pode ser feito de várias maneiras. Tá? Eu posso simplesmente truncar um número, abandonando o número final, tá? Eu tenho 2 algarismos significativos, de repente a calculadora me oferece 9 algarismos, e eu vou então abandonar do terceiro algarismo para frente, porque a minha informação só detém 2 algarismos significativos. Essa é uma forma de arredondamento. Eu posso, por exemplo, criar esse último algarismo significativo pensando o seguinte: aquele número, e aí nós vamos pensar em 3 estruturas. Se o arredondamento ele vai se dar por uma informação que é maior do que 5, entre 6 e 9, a gente arredonda para cima. Tá? Então, por exemplo, 1,6 eu poderia arredondar para 2. 1,8 eu vou arredondar para 2 também. Tá? 1,4 eu vou arredondar para 1. 1,2 vou arredondar para 1. O que acontece nesse tipo de relação? Esse arredondamento é o mais comum que a gente tem, e aí a gente pode pensar que isso é natural. Tá? O que acontece com algumas relações de arredondamento quando a gente utiliza o número 5? E aí é um ponto que é interessante, e para grandes quantidades de informação, muitas vezes o que a gente tem é de 1 a 4, arredonda-se para baixo, de 6 a 9, arredonda para cima. No número 5, é muito comum a gente arredondar tudo isso para cima. Tá? E isso muitas vezes pode gerar, na verdade, uma modificação que seja pequena, mas na precisão ou na organização dessas informações. Então, existe uma regra
para transformar o 5 de forma aleatória, tanto para cima, para poder arredondar para cima, quanto para baixo, porque o número 5 ele pode ser arredondado para aquele algarismo par mais próximo. O que isso significa? Se eu tenho 1,5, eu poderia arredondar para 1 ou para 2. Nesse caso, o par mais próximo é 2, então 1,5 eu poderia arredondar para 2. Estou arredondando então, aumentando uma quantidade igual a metade daquela informação. Se eu for parar para poder pensar, por exemplo, 0,5, 0,5 poderia ser arredondado para 1 ou arredondado para 0. O par mais próximo é 0. Então, nesse sentido, eu poderia então arredondar para 0. Nessa situação, eu estou retirando metade dessa quantidade. Se todos eles fazem parte da mesma amostra, para um determinado valor, eu aumentei metade, para outro valor eu diminuí metade. E isso numa amostra grande passa a ser de forma aleatória, compensando, ela pode compensar essas relações de arredondamento. Então, normalmente essa regra de arredondamento de algarismos significativos leva em consideração esses aspectos. Quando eu tenho o 5 como último número para poder gerar o arredondamento, ele vai ser arredondado para o par mais próximo. Tá? Então, assim, 0,5 eu vou arredondar para 0, porque ele poderia ser arredondado para 0 ou para 1, o par mais próximo é 0. Estou diminuindo metade dessa quantidade. 1,5, 1,5 eu vou arredondar para 2, porque o par mais próximo é 2. 3,5 arredondo para 4. 4,5 eu vou arredondar para 4. Tá? Então, coisas nesse sentido são importantes. Quando a terminação é de 1 até 4, é inequívoco, eu vou arredondar para baixo. Se é de 6 até 9, também é inequívoco, eu vou arredondar para cima. Mas o meio, o 5, como último algarismo, para poder gerar esse arredondamento, normalmente se arredonda ao par, ao número par mais próximo. Tá? Então, aqui a gente ainda tem outras questões. O que é substância pura? Quais são os métodos de separação física, para a gente poder dar exemplo. Então, assim, uma substância pura, a gente pode pensar que ela vai ser caracterizada por, por algumas propriedades que são muito bem definidas. Então, eu posso pegar a ideia de exemplos. Vou pegar um exemplo metálico. A gente tem ferro metálico como uma substância pura. Ele vai ter também a definição de ter características relacionadas às suas propriedades, tais como densidade, temperatura de fusão e temperatura de ebulição. São três propriedades importantes que definem uma substância pura de tal forma que elas tenham um valor exato. Tá? Então, essas relações de propriedade, elas podem ser relacionadas a uma substância pura. Em geral, uma mudança, por exemplo, se eu não tiver uma substância pura, eu tiver uma mistura, eu vou ter um efeito que vai ser uma modificação da característica dessas propriedades. Um dos exemplos é que a temperatura de fusão para uma mistura, em regra geral, ela acontece em faixas. Então, durante uma determinada faixa de temperatura, eu identifiquei essa faixa de temperatura e o efeito de uma transformação de fase relacionada, ela acaba sendo, então, a identificação que não tenho, que eu tenho, na verdade, uma mistura e não uma substância pura. Então, a substância pura tem temperatura de fusão, temperatura de ebulição e densidade como parâmetros muito bem definidos. Na prática, identificar essa característica, se eu estou analisando algo que se trata de uma substância pura ou uma mistura, eu vou observar esses efeitos. Tá? Então, uma substância pura, como o ferro, ele vai ter as suas características de temperatura de fusão, ebulição e densidade. Água é um outro exemplo de substância pura. NaCl é um outro exemplo. Então, eu posso ter sais, posso ter ácidos, posso ter metais, tá? Posso ter substâncias que sejam moleculares, também consideradas como puras, elas estão sozinhas. Mas se eu, por exemplo, tenho uma mistura, eu vou ter duas substâncias, tá? Ou duas ou mais substâncias,
e isso vai ser importante. Então, toda substância pura tem características de propriedades bem definidas, especialmente transições de fase que ocorrem a uma temperatura exata e a densidade muito bem definida. Quando a gente fala de método de separação físico, eu estou olhando para sistemas que não têm mudança na sua composição, pensando na estrutura química dos seus componentes. Então, se eu tenho água e sal, dada uma separação física, o que vai acontecer? Eu continuo tendo água e sal. Eu não tenho mudança desse componente. Então, eu posso usar filtração para fazer isso. Eu posso usar destilação para fazer isso. Então, alguns métodos que a gente tem são esses. A gente pode pensar outros métodos também de separação para a gente poder organizar essas relações. Mas é importante que nenhuma substância presente antes desse método ser aplicado e depois, tá, vai ter modificação. O que é diferente de uma reação química. Uma reação química, o que vai acontecer? A estrutura química ela vai ser reorganizada. Então, se eu tenho óxido de cálcio em água, eu tenho a formação do hidróxido de cálcio. E isso vai fazer com que a gente perceba que o óxido de cálcio que estava antes do processo, eu vou entender isso como um reagente, e ao final desse processo, ele vai ser entendido como produto. O que vai acontecer é que a característica desses elementos vai ser modificada. E aí, o que se modifica com relação a essa característica? Não é só a característica do sistema, mas o que acontece é a estrutura química que estava presente no início, ela já não mais vai estar presente no final. Então, acontece um processo reacional. Então, as reações químicas, tá, os processos químicos, de uma forma geral, ela tem essa característica de que o reagente ele passa por um processo reacional levando à formação de novas estruturas químicas com novas características. Tanto o reagente ele vai ser uma substância pura, quanto o produto também vai ser uma substância pura, mas com características muito diferentes umas das outras. Tá bom? Alguns exemplos de reação de combustão e de decomposição a gente pode trabalhar de forma geral. A combustão ela é uma reação com oxigênio, então liberando energia. Posso pensar o carbono reagindo com o oxigênio, talvez com uma estrutura bastante simples desse processo. Então, carbono mais oxigênio forma o CO2, se essa combustão for completa, forma o monóxido de carbono, o CO, se essa combustão for incompleta. Mas eu posso pensar qualquer matéria, qualquer biomassa, tá? Etanol reagindo com oxigênio, formando CO2 e água. Se essas reações de combustão envolvem estruturas orgânicas, tá? que tem nela a presença, por exemplo, de nitrogênio, parte do produto formado serão óxidos de nitrogênio. Se tiver enxofre, o produto formado também vai ter óxidos de enxofre. Mas, de forma geral, o que a gente vai ter é uma reação entre uma estrutura química com oxigênio formando energia e produtos dessa combustão. O mais comum é que a gente tenha reações de compostos orgânicos reagindo com oxigênio no processo de combustão, formando CO2 e água. Mas isso só vai ser possível se esse composto orgânico não tiver outros elementos que não carbono, oxigênio e hidrogênio. Tá? Então, reações de combustão, queima, tá? A gente pode pensar na combustão equivalente à queima, é a reação com oxigênio liberando energia. No processo de decomposição, o que a gente tem, na verdade, é a característica de substâncias que são compostas. Exemplo, óxido de cálcio, que é o CaO. É uma substância composta e ela pode, então, ser decomposta ou ela pode ser separada em substâncias mais simples, como o cálcio e o oxigênio. Tá? Então, a decomposição ela vai ser caracterizada por reações do tipo de substâncias compostas, presente nessas substâncias vão estar dois ou mais elementos, e que eles podem, por esse processo de decomposição, se reorganizar em substâncias elementares. Então, é um ponto importante também para a gente poder trabalhar
Associado a isso, eu tenho a reação de formação, que são as reações entre substâncias elementares que juntas, então se reorganizam, formando compostos ou substâncias compostas. Então a gente vai ter, ou simplesmente compostos. Então a gente tem, por exemplo, o hidrogênio mais oxigênio reagindo entre si para formar a água. Eu tenho o oxigênio junto com o carbono reagindo entre si para formar o CO2. De forma análoga, o processo reverso da formação é a decomposição. Então o CO2 ele vai se decompor em carbono e oxigênio. Tá, então, quando a gente pensa nessas reações, é importante a gente conseguir colocar exemplos também sobre esse material. E como é possível reconhecer se uma porção de matéria se trata de uma substância pura ou de uma mistura homogênea? Aqui tem a ver com alguns mecanismos de identificação que depende, por exemplo, de transformação entre as fases. Então, eu vou olhar para uma propriedade, exemplo, a temperatura é uma propriedade importante aqui, para a gente poder entender o seguinte: se eu pegar uma porção da matéria e começo a olhar para ela, vamos supor que eu tenha um copo com água. Tá? Então, se eu pegar um copo com água, eu posso dizer, por exemplo, que aqui dentro tem uma substância pura ou se trata de uma mistura. Na verdade, a característica, a expectativa que a gente tem é de que isso não é possível de ser reconhecido a olho nu. Eu preciso fazer um teste. Qual teste? A água tem características de temperatura de fusão e temperatura de ebulição muito bem definidas. Então, se eu for parar para poder pensar, vou usar a temperatura de ebulição, vou usar isso como ideia. Qual que é a temperatura esperada? 100 graus Celsius. Então, vou usar um termômetro. Se a temperatura de ebulição for constante a 100 graus Celsius, aquela porção de matéria, ela vai se tratar de água. E eu posso, então, caracterizar como uma substância pura. Se essa temperatura de ebulição ela variar ao longo do tempo, à medida que a transição entre o líquido e o gás ocorre, então ela varia em termos de temperatura, ali eu tenho um indicativo forte, tá, de que se trata de uma mistura homogênea. Mas é importante pensar também que um parâmetro só não é suficiente para a gente poder ter essa certeza. Isso porque algumas misturas homogêneas elas têm algum comportamento semelhante às substâncias puras. Então, existem algumas características, e aí o que acontece? Eu vou usar pelo menos dois parâmetros. Tá? Então, uma substância pura tem temperatura de fusão constante e temperatura de ebulição constante, assim como densidade bem definida. Então, se eu identifiquei que a temperatura de ebulição foi variável, eu tenho uma mistura presente naquele sistema que eu estou analisando. Mas você vai ver também que esse reflexo vai ser possível de ser identificado nessas outras propriedades. Então, eu tenho a água, a densidade da água é de 1 grama por centímetro cúbico. Eu posso identificar que, se eu medir a densidade dessa mistura, possivelmente ela vai apresentar uma densidade diferente da densidade esperada para a substância água. Então, utilizando essas duas informações, eu posso então ter certeza que aquela porção de matéria se trata de uma substância pura ou de uma mistura homogênea. No sentido das temperaturas, tanto de fusão quanto de ebulição, é possível que substâncias, que misturas, elas representem, na verdade, temperatura de ebulição constante. Isso é um efeito interessante, isso acontece com algumas proporções entre elementos, tá? Entre substâncias puras. Normalmente isso acontece em ligas metálicas, e a gente tem a temperatura de fusão relacionada a essa mistura homogênea, ou uma liga metálica, definida como um ponto de, assim, como se fosse uma mistura eutética. Tá? A gente dá esse nome para elas. Então é possível que uma mistura tenha uma temperatura de transição de fase constante, mas naturalmente ela vai ter uma densidade diferente daquela substância pura que a gente está esperando, tá? Ou que a gente vai poder comparar uma coisa com a outra. Então, se ela apresenta uma mistura, uma temperatura de ebulição, ou uma temperatura de fusão constante, eu posso ter uma substância pura ou uma mistura eutética. E com isso eu vou usar um outro parâmetro. Qual que é? Normalmente eu uso densidade.
Quando a gente olha para uma mistura homogênea que tem temperatura de ebulição constante, a gente denomina essa mistura de mistura azeotrópica. E ela tem o comportamento de uma mistura, de uma substância pura. Porém, da mesma forma, eu poderia buscar uma outra informação, poderia ser a temperatura de fusão, tá? Associada à temperatura de ebulição, para identificar se também na temperatura de fusão o comportamento é de temperatura constante. Se tanto temperatura de fusão quanto ebulição forem constantes, de fato se trata de uma substância pura. Se a temperatura de ebulição for constante, mas a temperatura de fusão for variável, se trata de uma mistura. Então eu tenho misturas eutéticas e misturas azeotrópicas que podem trazer uma diferença desse entendimento, mas a gente tem a densidade como uma estrutura importante para poder organizar esse material. Então, a miscibilidade, assim, esses são os pontos importantes para reconhecer uma porção de matéria que, se ela tem dentro de si substâncias puras, uma substância pura exclusivamente, ou a mistura de várias substâncias. Miscibilidade é a capacidade que a gente tem de garantir a interação entre duas substâncias, duas ou mais substâncias, tá? Mas em geral a gente trabalha com duas substâncias, e aí com isso a gente tem a formação de uma mistura homogênea. Então a miscibilidade vai ser a quantidade de substância, e a gente pode pensar então que eu estou trabalhando na relação de soluto-solvente, eu vou chamar essas substâncias aquela em maior quantidade de solvente, aquela em menor quantidade de soluto. Então, o quanto do soluto cabe no solvente formando uma mistura homogênea. E o limite de solubilidade é justamente esse ponto, essa determinação do limite capaz de garantir que dois sistemas sejam miscíveis, ou que duas substâncias sejam miscíveis dentro de um determinado sistema, e ainda para que a gente possa identificar essas características de uma fase apenas. Então, quando eu ultrapasso o limite de solubilidade, o que vai acontecer é que eu tenho, na verdade, a presença de mais do que uma fase presente. Podemos pegar substâncias que sejam comuns, o açúcar, tá? E água, eu consigo, então, colocando quantidades pequenas, provocar a solubilidade de um determinado soluto no solvente. Nesse caso, o soluto é o açúcar, o solvente é a água. Mas à medida que eu vou adicionando mais soluto, vai chegar um ponto que eu não consigo adicionar mais, no sentido de que a água não tem mais a capacidade de suportar aquele soluto na condição de algo que esteja solubilizado. E aí, nesse sentido, vai se formar então uma segunda fase presente nesse sistema que vai ser sólido. É todo aquele açúcar que não foi solubilizado. Então, isso é um ponto importante para a gente poder organizar em termos de informação. E se eu quiser identificar esse limite de solubilidade, o comum é justamente colocar uma quantidade de matéria, de soluto, que supere essa solubilidade, que a gente consiga observar de fato duas fases presentes. Feito isso, eu filtro esse material sólido, e aquele material que permaneceu na fase líquida, ele vai estar mostrando para nós o limite de solubilidade daquele sistema. Tá, então, isso é um ponto importante para a gente poder definir algumas características. Outro ponto importante, tanto a miscibilidade, de uma forma geral, é relacionada a componentes, as substâncias que interagem bem. E normalmente o que a gente tem, substâncias polares, elas interagem bem com substâncias polares, então um sal vai ser solúvel em água, então a gente tem essa característica, mas a gente pode pensar que o limite de solubilidade, ele vai depender da temperatura. Então, em alguns sistemas, a maioria deles, o aumento da temperatura leva a um aumento dessa solubilidade, um aumento desse limite de solubilidade, enquanto que a diminuição da temperatura leva a uma redução dessa solubilidade. Isso são os casos típicos. Alguns sistemas têm comportamento diferente.
por exemplo, que a diminuição da solubilidade ela acontece com o aumento da temperatura. Então, é importante que a gente analise caso a caso, tá bom? Aqui, só para a gente poder organizar, eu queria saber se tem alguma dúvida. Eu passei pela parte 1 de todo o material e vou passar também pela parte 2. Até o momento, gente, vocês estão acompanhando? Porque isso ajuda a gente a ter uma visão um pouco geral do que são dos exercícios, até de um direcionamento. Da forma como tá sendo adequado, pessoal, ou não? Ok, então eu vou dar continuidade, pegando então a segunda parte desse exercício. Então eu vou comentando cada uma dessas questões. Se tiver alguma dúvida, vocês, por favor, fiquem à vontade. Tá? Então aqui, nessa segunda parte, eu tenho aqui já uma estrutura um pouco diferente das características que a gente estava trabalhando e a segunda parte do que foi na quinta-feira. Então, aqui eu tenho, primeiro, a ideia do que são isótopos e quais são as suas aplicações atualmente. Então, um isótopo é um elemento químico que ele tem uma característica diferente entre a quantidade de nêutrons presentes. Então, um isótopo ele tem a mesma quantidade de prótons, mas ele tem a característica de ter quantidades de nêutrons diferentes, fazendo com que a massa molar desse sistema seja distinta. Então, o que acontece? A incidência de isótopos é uma incidência natural, tá? E aí, a gente utiliza hoje muitos desses isótopos com aplicações, principalmente aplicações biomédicas, ou mesmo um pouco mais antigas, a gente tem também aplicação, por exemplo, de identificação na parte geológica. Mas atualmente o campo mais que utiliza os isótopos hoje é a parte da medicina, principalmente na identificação de algumas características relacionadas a exames. A gente tem muita coisa acontecendo nesse sentido. Tá? A gente tem aqui exemplos de elementos ou íons que sejam isótonos, isóbaros e isoeletrônicos. Aqui eu tenho a possibilidade de entender o seguinte. Primeiro, o que são cada um deles? Isótonos são diferentes elementos que apresentam a mesma quantidade de nêutrons. E aí a gente tem que pensar a estrutura que eu tenho, por exemplo, dentro de a simbologia que eu tenho de um elemento, ele permite que a gente identifique algumas dessas características. Primeiro, número atômico. Número atômico é a quantidade de prótons que eu tenho, tá? Relacionado ao núcleo atômico daquele elemento. Mudei a quantidade de prótons, eu vou mudar também o elemento. Então, aquele elemento que tem 3 prótons, ele vai ser identificado como lítio. Tá? Se ele tem 3 nêutrons ou 4 nêutrons, tá? Ele vai ter uma modificação, por exemplo, desses elementos em diferentes massas molares. Então, massas atômicas, nesse caso, para a gente poder identificar que esses dois elementos isótopos coexistem. E aí a gente pode pensar um pouco a respeito disso. Eu posso ter o elemento com 2 prótons, tá? Esse elemento com 2 prótons é o hélio. Ele pode ter 3 nêutrons, assim como o lítio pode ter 3 nêutrons. Então, o que acontece? O lítio e o hélio, nessas suas características, apresentam a mesma quantidade de nêutrons. Então, eu poderia considerá-los como isótonos. Tá? O que é um isóbaro? Um isóbaro é aquele sistema, aquela característica do sistema que apresenta a mesma quantidade em massa. Tá? Então, com isso, vou pegar o mesmo exemplo de forma hipotética para a gente poder trabalhar quantidades pequenas, mas o hélio, com 2 prótons e 3 nêutrons, ele vai ter a massa equivalente a 5 unidades de massa atômica. Tá? Então, com isso, eu poderia ter um hélio, por hipótese, que ele tenha, na verdade, 4 nêutrons associados à sua estrutura. Então, ele passa a ter 6 unidades de massa atômica. O lítio tem 3 prótons. Se ele tiver 3 nêutrons, juntando essas duas quantidades, eu também passo a ter 6 unidades de massa atômica relacionadas ao lítio
tá? Com 3 prótons e 3 nêutrons, e o hélio com 2 prótons e 4 nêutrons. Então, eles seriam considerados isóbaros. Quando a gente trata de isoeletrônico, o que a gente está vendo é a característica da quantidade de elétrons. Naturalmente, todo elemento químico ele tem a mesma quantidade de prótons e elétrons. Quando a gente chama, ou a gente dá o nome de íon, o que acontece é que isso assume uma carga. Vou pegar o cloro como exemplo. O cloro ele tem 17 elétrons na sua eletrosfera. Então, ele tem também 17 prótons. Na sua forma, na sua forma natural, ele pode, por exemplo, receber elétrons. Ele recebe um elétron apenas, se transformando no cloro menos. Então, ele passa a ter 18 elétrons frente aos 17 prótons. Faz com que ele tenha uma carga negativa a menos. Então, ele passa a ser um íon negativo. E aí, com isso, eu tenho, por exemplo, 18 elétrons presentes ali. Então, se eu tiver um outro elemento que tenha 18 elétrons também, isso pode acontecer com a capacidade que um sistema tem de receber, tá, elétrons ou de perder elétrons, se transformando em íons positivos. Eu vou chamar os íons positivos de cátions, os íons negativos de ânions. Então, por exemplo, se eu tenho sistemas com 18 elétrons, eu posso pensar na característica vamos pensar de elementos que sejam isoeletrônicos. Então, quando a gente olha para sistemas dessa natureza, eu posso pensar nesse tipo de característica. Tá? Então, vou pegar um outro exemplo para a gente poder organizar. O flúor, ele tem 9 prótons e 9 elétrons. O fluoreto, que é um íon, ele recebe um elétron se transformando em 10 elétrons. O sódio, ele tem 11 elétrons, mas o sódio mais é um íon positivo, perdeu um elétron, então ele passa a ter também 10 elétrons na sua última camada. Então, se eu for pensar em isoeletrônicos, o sódio mais e o flúor menos, eles têm a mesma quantidade de elétrons na última camada. Então, não só na questão da última camada, mas a questão de em todas as suas camadas. Então, eu tenho 10 elétrons para o flúor e 10 elétrons do fluoreto, flúor menos, e 10 elétrons para o sódio mais. Tá? Então, com isso, a gente consegue identificar o que seria isoeletrônico. Aqui dos compostos apresentados, determine 1. Massas moleculares, fórmula química, função inorgânica e o elemento mais eletropositivo com seu número de oxidação. Aqui eu tenho uma série de compostos. Então, com isso, eu vou eleger, talvez, vou pegar um para a gente poder organizar como informação. Tá? Então, o que seria, por exemplo, vou pegar o terceiro, o brometo de potássio. O brometo de potássio, ele é uma característica que vai ter o bromo, tá? E o potássio como estruturas. Então, quando a gente organiza essas informações, primeiro, de onde eu tiro a informação de massa molecular? Então, o bromo, ele vai ter o brometo de potássio, ele vai ter como estrutura química, a fórmula química dele, como KBr. Tá? E aí, deixa eu pegar uma coisa aqui. Ele vai ter como KBr. Outro ponto importante é que essa estrutura do KBr, deixa eu só pegar uma tabela periódica aqui, para ficar mais fácil, porque eu vou ter que olhar para a tabela periódica, identificar os valores relacionados a cada um desses elementos. Tá? Então, essa tabela periódica da IUPAC é o que a gente tem como referência. Então, vamos imaginar que eu consegui identificar o brometo. Ele tem tanto o bromo
quanto o potássio, para a gente poder identificar essa composição. Então vamos lá na tabela periódica entender. Quais são as características? O potássio ele vai ser o símbolo K. O bromo vai ser potássio como K, ele tem número atômico 19 e massa atômica 39. O bromo ele tem número atômico 35 e massa atômica 79,9. Vou colocar aqui, vou usar dois algarismos significativos, então eu vou arredondar isso para 80. Então, a massa molecular vai depender da estrutura. O potássio ele tem capacidade de perder apenas um elétron, e o bromo tem capacidade de receber apenas um elétron também. Então, a estrutura química vai ser KBr, cada um com um elemento de cada um dos dois, um elemento do bromo e um elemento do potássio. A massa molecular vai ser, então, a massa de um átomo de potássio e um átomo de bromo. Então, eu vou somar essas duas quantidades. Então, a massa molar para esse sistema vai ser equivalente a 119 gramas por mol. Então, essa é a quantidade em massa molar que eu tenho para o brometo de potássio. Qual função orgânica ele pertence? E aí a gente tem que pensar quais são as funções possíveis para que a gente possa identificar a característica de cada um. Ele vai ser definido como um sal. Tá? Essa definição de sal, eu poderia pensar que ele pode ser um sal, ele pode ser um ácido, pode ser uma base, ou ele poderia ser um óxido. Então, o que é o sal? O sal ele vai ser proveniente de uma reação entre ácido e base. Tá? Então, se eu for olhar para o KBr, ele vai ter a característica de ter sido formado, ele pode ser efetivamente formado, através da reação do ácido bromídrico, tá? Com uma base, que é o hidróxido de potássio. Tá? Então, assim, o HBr reagindo com o KOH, ele forma o brometo de potássio e água. Então, esse é o sal formado a partir da reação de um ácido com uma base. Esses ácidos e bases, eles são outras classes. Então, o ácido libera H+ em água, a base libera o H- em água. Tá? A gente está trabalhando com o conceito de ácido e base de arrênios, então a gente vai trabalhar com isso. E aí, com isso também, eu consigo identificar que o KBr ele tem números de oxidação relacionados a cada um dos elementos. O bromo, por ser mais eletronegativo, ele atrai elétrons para perto da sua eletrosfera, permanecendo com uma carga negativa, com NOx equivalente a -1, interagindo com o potássio, que tem o NOx +1. Então, quem é mais eletropositivo é aquele, tá, que tem a menor ou a maior afinidade, a maior característica de poder perder elétrons. Tá? Então, nesse caso, o elemento mais eletropositivo é o potássio. Em geral, os elementos mais eletropositivos relacionados aos sistemas são aqueles que estão perdendo elétrons. E aí, com isso, eu vou ter os metais, principalmente, com esses elementos mais eletropositivos. Os ametais, por sua vez, vão ser aqueles elementos mais eletronegativos. Tá? Então, aqui eu tenho, a partir do nome, a possibilidade de identificar quais são os elementos, quais são as suas massas moleculares, a fórmula química, função orgânica, a função inorgânica. Tá? E aí a gente vai separar em 4 funções inorgânicas: sal, ácido, base e óxido. Então, aqui em geral, eu vou ter principalmente sais. Os óxidos eles têm
o seu nome precedido de óxido, então óxido de vanádio 3, óxido de estanho 4. Esse 3 e o 4, no caso do vanádio, óxido de vanádio 3, o 3 é o número de oxidação do vanádio, tá? Óxido de estanho 4, 4 é o número de oxidação do estanho, 4 mais, do vanádio, 3 mais. Ácido, funções ácido, vão ter ácido na frente do nome, então ácido brômico, ácido iódico, ácido sulfuroso, ácido selênico, ácido hipocloroso. Então a gente vai ter várias dessas estruturas apresentadas aqui, mas o nome ácido caracteriza as funções ácido. Os sais, eles vão ter essas características, inclusive o nome, ele é importante para a gente poder identificar se ele se trata de um sal ou não. Então, por exemplo, cloreto de lítio, a terminação eto, a terminação ato, tá? São representadas, são características de sais. Tá? Então aqui eu tenho diversos sais, ácidos e óxidos, tá? Dentro dessa parte 2 do exercício. Aqui eu não tenho nenhuma base, tá? Mas aqui eu tenho uma outra estrutura, tá? Para a gente poder organizar, que aí seria a segunda parte. Tá? Então, para definir o que são ácidos, o que são bases, sais e óxidos, são essas classes inorgânicas que a gente está conversando. Então, toda ácido de liberar H+ em água, toda base tem a capacidade de liberar OH- em água. Os sais são provenientes da reação de ácidos e bases, mas eles também podem, mesmo em quantidades pequenas, formar íons em solução, íons positivos e íons negativos, diferentes de H+ e OH-. Tá? Então, o KBr em água forma os íons K+ e Br-. Os óxidos, eles têm a interação do oxigênio com elementos metálicos ou ametálicos. Tá? Então, aqui um outro ponto, por exemplo, explicar como é formada a chuva ácida é um aspecto interessante. Quando a gente tem, por exemplo, a queima de compostos orgânicos que tenham na sua composição nitrogênio e enxofre, o resultado da queima leva a óxidos, que são óxidos que têm tanto nitrogênio quanto enxofre. Esses óxidos, que são óxidos ametálicos, tá? Eles acabam tendo a característica de, quando reagem com água, formam ácidos. Então, a presença desses óxidos ácidos na atmosfera, e aí você pode incluir o CO2, o NO, o NO2, o SO2, o SO3, todos eles presentes na atmosfera com contato com a água, eles reagem formando ácidos. E é esse o principal ponto de promoção ou de formação da chuva ácida. Aqui eu tenho um outro ponto, que se é possível produzir sabão de cinza. Por que isso pode ser feito? E aí a ideia é o seguinte, se eu tenho a formação de cinza, eu tenho, na verdade, produtos de queima. Se esse produto de queima ele tem na sua origem, tá, algumas estruturas, por exemplo, com metais, e muitas vezes, eu vou pegar aqui de uma forma geral, tá, macronutrientes que estão presentes nas plantas. Então, quais seriam esses macronutrientes? A gente muitas vezes usa isso para adubação. Então, o potássio é um macronutriente bastante importante. Então, assim, é muito comum a gente ver, por exemplo, adubo e a necessidade de conseguir adicionar, por exemplo, nitrogênio, fósforo e potássio, ou simplesmente NPK, para a produção agrícola. Então, isso é muito comum. Então, significa que nessa produção agrícola a gente vai ter a presença de potássio. Vou colocar isso de uma forma mais simples para a gente poder interpretar. Mas se eu vou queimar madeira, tá? De alguma forma, a queima da madeira gera a formação de cinza. Vou pegar isso, por exemplo, num fogão a lenha. Esse material do fogão a lenha, a cinza formada no fogão a lenha, é proveniente de queima de madeira. Então,
pegando essa cinza, ela vai ter uma quantidade significativa, tá, de óxidos. A queima é a reação daquela biomassa com oxigênio. Então, eu vou formar óxidos, vou formar CO2, vou formar água. Isso vai sair na forma de fumaça, a fumaça vai embora, mas aquilo que não é capaz de ser carreado na forma de vapores, ele vai se transformar em cinza. E nessa cinza vai estar presente, por exemplo, óxido, tá, pelo resultado da queima, com os metais presentes dentro dessa madeira. Então, em geral, eu posso ter outros metais, mas eu vou pegar o potássio como um ponto importante. Então, eu vou ter ali dentro o óxido de potássio. O óxido de potássio, ele é uma base. E é, assim, ele é um óxido básico que em contato com água forma o hidróxido de potássio. Então, é muito comum quando a gente observa, por exemplo, conhecimentos tradicionais associados ao pessoal que mora ou que tem a vivência de morar no campo e não ter acesso, por exemplo, a outras coisas, é possível fazer sabão a partir dessas cinzas. Então, esse é um ponto importante, porque o óxido de potássio, quando eu tenho essa reação com gorduras, tá? E a gente pode pensar essa gordura sendo gordura animal, podemos pensar essa gordura principalmente de origem vegetal, tá? Então, assim, óleos, como óleo de mamona, podemos pegar óleo de qualquer outra espécie oleaginosa, tá? Óleo de coco, óleo de palmeiras, de uma forma geral, mas esse óleo, tá? Reagindo com, com essa cinza, é capaz de formar, tá? Um, através de um processo químico, de uma reação química, sabão. Então, esse tipo de sabão feito de forma artesanal, através de cinza, ele é produzido, na verdade, de uma forma independente de outras tecnologias que a gente tem, mas é uma tecnologia de conhecimento tradicional bastante interessante. Tá? Então, os óxidos presentes nas cinzas são capazes, junto com gorduras, principalmente óleos de origem vegetal, capazes de produzir essa reação química entre esses dois é capaz de produzir sabão. Tá? Então, isso é interessante. Existem outras formas de produzir sabão hoje, a gente tem uma facilidade grande que é adicionar, por exemplo, soda cáustica dentro de produzir sabão. Mas na ausência da soda cáustica, que é um produto químico que hoje é comprado de forma relativamente simples, tá? Mas se você ter isolado disso, é possível fazer sabão através de cinza. Tá? Então é interessante por causa da presença de óxidos que são óxidos metálicos, especialmente o óxido de potássio. Tá? Então aqui a gente tem algumas características interessantes. O óxido de potássio está apresentado inclusive aqui, que é o K2O. Tá? Esse óxido de potássio, aí a gente pode buscar na tabela periódica também. O oxigênio ele tem massa molar 16. O potássio, a gente já viu anteriormente que ele tem massa molar 39. Então, 39 vezes 2, porque esse índice 2 aqui indica o K2O, que eu tenho dois átomos de potássio dentro da estrutura do óxido de potássio. Então, eu vou ter 78 mais 16. Então, 94 gramas por mol de óxido de potássio. Então, a massa molecular do óxido de potássio é 94 gramas por mol. Nesse caso, o elemento mais eletronegativo é o oxigênio, com NOx-2, tá? E a função, no caso dele, é um óxido, tá bom? Então, aqui a gente tem, na verdade, vários desses... aqui também tem vários sais e vários óxidos nessa estrutura. A gente tem aqui também algumas estruturas de ácido, tá? E aí, com isso, a gente tem a organização dessas informações para cada um desses elementos.
Eu tenho, por exemplo, ZnSO4 como sulfato de zinco. Eu tenho o ZnF2, fluoreto de zinco. E aí, com isso, a gente consegue trabalhar algumas dessas características. Então, bom, com isso, eu queria deixar para a gente poder organizar. Esses outros elementos vão ser importantes, eu queria que vocês dessem uma olhada e dessem a nomenclatura, dessem um nome associado a cada um deles, mas é importante que a gente tenha essas informações. Ô, Jonathan, desculpa, eu só vi agora o chat, só para a gente poder, eu volto nessa pergunta, mas só para a gente poder finalizar, com essa passagem em toda a questão desse nosso trabalho, tá, eu vou direcionar vocês para que vocês tenham realmente formas de responder aos exercícios. Eu hoje, com essa conversa, eu acho que eu consegui passar por todos esses exercícios de uma forma pontuada. Eu acho que isso é interessante da gente poder trabalhar, mas eu queria realmente que vocês se dedicassem a fazer esse trabalho. Com relação a arredondamento, tá, eu vou tentar resumir um pouco essa história, e aí deixa eu apresentar uma tela aqui, que vai ficar mais fácil da gente poder pensar nessa questão do arredondamento. E aí, com isso, eu vou tentar trabalhar com vocês o seguinte. Quando... Não, se bem que dá para poder colocar aqui no chat mesmo. Quando eu tenho, por exemplo, vamos pensar no arredondamento, alguns números. E aqui eu tenho... Vou colocar alguns exemplos, tá? 2,6, 3,2, 9,7, 8,5, 6,4, 7,5, 3, não, vou colocar aqui 2,5. Eu tenho todos esses números que estão aqui, 2,6, 3,2, 9,7, 8,5, 6,4, 7,5, 2,5. Se eu for arredondar esses números, todos, tá? Eu poderia pensar o seguinte, vamos arredondar, ele está com 2 algarismos significativos e eu vou ter que arredondar para um algarismo significativo. Tá? Nesse caso, esse arredondamento ele está sendo feito, mas aí a gente vai ter uma diferença aqui, por exemplo, com 9, que aí para poder tirar esse valor depois da vírgula, eu vou ter que adicionar a informação do 10. Tá? Então, aqui, se eu for arredondar todos esses elementos, 2,6 vai ser transformado em 3. 3,2, naturalmente, ele vai ser transformado em 3. Eu vou retirar o 0,2. 9,7, ele vai ser transformado em 10. 8,5. Existe a opção seguinte, se ele for para cima ou se ele for para baixo, então existe a possibilidade de ser 9 ou 8. E o que vai definir para a gente essa relação, se vai ser 9 ou se vai ser 8? Tá? Porque eu vou estar aumentando ou diminuindo uma mesma quantidade para poder arredondar. De forma geral, o que acontece? A gente arredonda para o par mais próximo. Nesse caso, o par mais próximo seria 8 ou 9. 9 é ímpar, 8 é par. Então, 8,5 seria arredondado por essa regra de arredondamento para 8. E isso vai se dar por quê? Porque, por exemplo, nessa mesma linha, eu vou ter a forma de arredondamento, tá, de outras características. O 6,4 ele vai ser arredondado para 6. Quanto? 7,5
7,5, ele tem a possibilidade, tá, também de ser arredondado da mesma forma como aconteceu com o 8, ou para 8 ou 7. E aí agora, lá em cima, 8,5, ele vai ser 9 ou 8. A opção é do par mais próximo, então eu retirei meio. Se eu tiver que retirar aqui meio, ele iria então para o par, para o ímpar, para o número 7. Então, nesse caso, ele vai ser arredondado para o número 8. Então, eu estou adicionando meio. O que acontece com isso? É um mecanismo que eu tenho de adicionar meio ou retirar meio de forma aleatória numa base de informação muito grande. Tá? Se eu trato o 5 como algarismo a ser arredondado, todos esses números sendo trabalhados arredondando para cima, o que vai acontecer na prática? Eu vou estar sempre adicionando quantidades àquela média. Tá? Então, se eu for pegar, por exemplo, a média desses números que foram colocados aqui em cima, e arredondando isso para cima, eu vou ter uma diferença. Assim, se eu pegar do jeito que está aqui e avaliar a média, eu vou ter um número definido. Se eu arredondar todos e fizer a média, esse arredondamento pode sofrer ele pode influenciar na média, jogando essa média para valores maiores. Por isso essa relação de compensação, usando 5 como o último algarismo a ser arredondado. Tá? Então, dessa forma, 2,5 passa a ser arredondado para 2. Então, eu queria deixar isso de forma para que a gente possa refletir um pouco sobre isso. Existem diversas regras de arredondamento. Uma delas é o computador fazem isso, então assim, ele simplesmente abandona o último número. Tá? Então, 2,8, ele abandona o último número, vai ser o arredondamento equivalente a 2. Tá? Então, 2,8, 2,1, tanto faz, ele abandona o último número. Eu posso arredondar todos para cima, tá? Então, assim, 2, alguma coisa, ele vai ser 3. 1, alguma coisa, ele sempre vai ser 2. Tá? Então, essa é uma outra forma de arredondamento, e aí depende realmente da forma de metodologia que está sendo utilizada. Para trabalhar isso compensando arredondamentos para valores superiores ou inferiores, de 6 a 9 a gente arredonda para o valor superior. De 1 a 4 a gente arredonda para o valor inferior. O 5 a gente arredonda para o par mais próximo para poder dar esse equilíbrio entre, ora eu estou adicionando metade daquela quantidade, ora eu estou retirando metade da quantidade. Ficou claro, Jonathan, essa lógica de organização de arredondamento? Não, beleza. Gente, eu queria trabalhar a conversa de hoje para justamente dar esse entendimento dos exercícios, porque eu acho que é um fechamento importante, e esse material vai ser entregue lá no Google Sala de Aula. Então, fica realmente à disposição para a gente poder organizar esse material. Vocês têm hoje até o final do dia para poder entregar esses exercícios, e aí na quinta-feira a gente retoma com o conteúdo. É provável que nessa quinta-feira eu apresente o conteúdo de forma assíncrona. Tá? Então, esse é um ponto que eu queria passar para vocês. Eu vou deixar disponível esse material da parte de teoria atômica, tá? Para a gente poder desenvolver esse conteúdo na quinta-feira. E aí eu já, na segunda-feira que vem, a gente retoma com tirar dúvidas a respeito dessa nova unidade. Tá bom? Bom, pessoal, com isso eu queria então encerrar a conversa de hoje. Se tiver mais alguma dúvida, eu estou à disposição. Se não, a gente retoma com os nossos canais no WhatsApp e, de forma geral, a gente tem essa parte de comunicação que vai acontecendo. Com relação ao canal do YouTube, eu já disponibilizei o material, eu devo já disponibilizar esse material que estou apresentando para vocês também. Então, isso facilita facilita esse entendimento de forma conjunta e essa construção que a gente está fazendo durante a disciplina, tá bom? Pessoal, com isso eu vou pedir o pessoal dar um ok aqui no chat, mas aí eu vou encerrar a gravação para a gente poder dar sequência, tá bom? Se alguém tiver mais alguma dúvida, eu permaneço por aqui. Se não, uma ótima semana a todos.
Um grande abraço.